Olá, pessoas, tudo bem? Vamos dar início, então, a mais uma aula de anatomia. E hoje a gente vai falar sobre o sistema articular. As articulações a gente pode encontrar sobre 3 tipos: imóveis, semimóveis e móveis. Vamos conhecer cada uma delas agora. As articulações que não se movimentam, que são as imóveis, tá? São conhecidas como as suturas. Então, são articulações que realmente não têm movimentação nenhuma. Semimóveis, elas têm uma certa mobilidade, mas um ângulo, um arco de movimento pequeno. E amóveis são as grandes articulações. Vamos lá? Cada uma delas. Imóveis, tá? A gente vai dar o nome de sinartroses. Então, a gente pode falar que são essas suturas que a gente encontra aqui no crânio, da mesma maneira que a gente vai encontrar também em outras partezinhas aqui do crânio também, tá? As sinartroses são tecidos fibrosos que podem ser considerados suturas, golfoses ou sindesmoses. Vamos conhecer cada uma delas? As suturas, a gente pode encontrar elas na forma serrilhada, tá? Ou na forma escamosa, plana, tá? Ou esta outra aqui, esquindilese, tá? São esses 4 tipos que a gente costuma encontrar, todos eles estão no crânio, tá? Então, vocês podem analisar depois o crânio com calma e perceber que aqui, ó, o osso nasal, também no crânio, lá também na calota craniana, também no osso nasal, vocês vão encontrar esse tipo de articulação, tá? Olha lá, as suturas, a serrátil, aqui como exemplo, tá? A sutura sagital, frontal, occipital, escamosa, né? Aqui, ó, na parte temporal. A plana a gente vai encontrar, então, aqui no osso nasal. E essa outra onde a gente encontra lá dentro, quando a gente vira o crânio, tá? Então, aqui a boca, a saída do canal medular. E aqui, ó, lá no meinho, quando a gente vai fazer a ligação com a boca e para cima, lá no céu da boca, lá no vômer, a gente encontra essa outra articulação. As articulações imóveis, né? Que a gente chama de golfoses, podem ser também os dentes. Então, os dentes têm uma mínima movimentação. Sindesmoses é a parte onde a gente vai encontrar essas pequenas ligações entre um osso e outro, né? Eles têm um micromovimento, um movimento muito pequeno, mas existe a junção de uma articulação na outra. Então, aqui a gente tem um exemplo, tanto no antebraço quanto na perna. Sincondroses. Sincondroses também são articulações imóveis e a gente pode analisar elas lá na caixa, né, torácica. Aqui a gente tem o osso externo, que a gente já viu, manúbrio, corpo do externo e processo chifoide. E aqui a gente vai ter as cartilagens, certo? Então, essa articulação dessa cartilagem dura, resistente, com as costelas, a gente vai dar esse nome. Então, tem esse micromovimento, tanto que a gente consegue fazer a movimentação na hora da respiração. Agora a gente vai para as articulações semimóveis. São articulações, né, que têm movimentos pequenos, mas ainda existem alguns movimentos. Então, aqui é um corpo de uma vértebra, certo? Como a gente pode ver aqui nessa imagem. 2 corpos de vértebra e aqui no meio a gente não tem o disco articular. Muito bem. Esse disco articular também é protegido por um tecido, né, mais fibroso, e essa é uma articulação. Os movimentos de coluna, eles são muito pequenos. A maior amplitude de movimento que a gente consegue ver é aqui no quadril, quando a gente faz a flexão de tronco. Mas o movimento é do quadril e não das vértebras. A gente também tem um outro tipo de articulação que
também tem uma cartilagem aqui no meio, que é da sínfise púbica. Também tem um movimento muito pequeno, a gente vê esse movimento normalmente em atletas, onde tem as pubalgias, é de tanto fazer atrito e estresse aqui nessa articulação. Então, olha só, aqui também é uma articulação. Então, são dois ossos ligados pela sínfise púbica, né, por essa cartilagem aqui no meio, que é como se fosse um disco igual da coluna, e o osso do sacro. Agora, as nossas grandes articulações, as diartroses. São articulações grandes, com grandes movimentações. Aqui a gente tem um exemplo da escápula se ligando aqui com o húmero. Outro tipo de articulação também, aqui a gente vai dar o nome de acordo com o tipo de dobradiça, de como ela se encontra, tá? A gínglimo, tá? Que são as articulações que a gente pode encontrar metacarpo, falangianas, tá? E também no cotovelo, nessa região onde a gente encaixa aqui, ó, a una com o húmero. Então, é como se fosse uma dobradiça, tá? Então, a gente vai dar esse nome aqui para essa articulação. A gente também pode ter as articulações condilares. Aqui a gente tem o côndilo e aqui a gente tem o côndilo. Côndilo do fêmur, côndilo da tíbia, certo? Uma vista lateral, uma vista frontal. Então, essa região, que é o côndilo, onde a parte articular, que é esse branquinho, a gente vai dar esse nome. Aqui, no caso, a gente tem a articulação do joelho. Mas também temos côndilo na mandíbula. A articulação temporomandibular, né? Então, aqui, ó, esse encaixezinho da mandíbula, como vocês podem ver, também é um côndilo e a gente também vai chamar de articulação condilar. Outro tipo de articulação que se movimenta em forma de pivô, né? A gente tem aqui a cabeça do rádio, aqui a una, e aqui vira o húmero, né? Então, a cabeça do rádio, ela tem uma circunferência, né? Ela encaixa direitinho aqui na una, e do mesmo jeito que a gente tem a segunda vértebra em relação à primeira, então, a articulação atlanto-axial. Essa articulação também é um pivô para a gente. Aqui vem a base do crânio, aqui em cima, para a gente fazer a movimentação da cabeça lateral. As articulações esferoides, a gente pode ver o húmero e aqui o fêmur. Então, a cabeça, tanto do fêmur quanto do húmero, ela é bem esferoide, parece uma esfera, certo? E a gente tem uma cavidade. A cavidade glenoide, que está aqui na escápula do ombro, é bem mais rasa, então isso possibilita uma maior amplitude de movimento. E o acetábulo, aqui no fêmur, que ela é mais profunda e acaba limitando articularmente, né? O osso limita a movimentação, por isso que é uma menor amplitude de movimento. Elipsoidal, tá? É um outro tipo de articulação. Também a gente pode observar aqui, ó, metacarpofalangianas. E entre o rádio e o carpo, a gente pode encontrar essa articulação também nessas duas estruturas. A articulação celar, a gente vai encontrar especificamente, tá, no trapézio com o primeiro metacarpo do polegar, certo? Então, parece uma cela, o encaixe dessa articulação. O que vocês precisam deixar muito claro, e precisa estar muito forte isso, são as estruturas que compõem uma articulação. A gente tem estruturas específicas, certo? Então, a gente tem aí cavidade, membrana, cápsula, cartilagem, ligamentos, discos e meniscos. Né? Disco ou menisco, nem sempre a gente vai encontrar. Mas essas são as principais estruturas que compõem uma articulação. Então, a gente vai ver aqui, ó, nessa imagem fica melhor da gente ver o osso, a parte azul, a articulação,
certo? A parte cartilaginosa. Então, aqui é onde desliza com mais facilidade. Por fora, a gente tem a cápsula. E essa cápsula, por dentro, a gente vai chamar ela de membrana sinovial. E aqui onde está em preto, a gente tem o líquido sinovial. Às vezes, a gente pode encontrar entre uma articulação e outra esse disco, no caso das vértebras ou do joelho, que a gente vai chamar de menisco. Aqui uma outra visão, uma outra vista para vocês, tá bom? Um corte parecido com o outro, só que tá meio na diagonal, só para vocês entenderem cada estrutura. Então, se a gente porventura perguntar o que compõe uma articulação, vocês vão poder falar com muita facilidade, muita tranquilidade, vocês acabaram de aprender. Então, cápsula articular, membrana, disco, líquido sinovial, cartilagem, ligamentos, tendões, discos ou meniscos, certo? E aí a gente tem aqui a presença do líquido sinovial nutrindo toda a articulação. Agora a gente vai ficar por aqui e na próxima aula a gente vai dar continuidade sobre as patologias das articulações.